Você já foi lá também? Não? Se você estiver nos assistindo, a tecla SAP, essa aqui. Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais um programa da TV Coxa Nautas. Hoje é o programa de número 87 e esse programa é oferecido para você pela Borba Multimarcas, que está patrocinando a gente, e a gente conseguiu uma promoção com eles que é o seguinte: você vai ver agora as fotos, vai ver as informações, está aí o endereço para você. Se você for lá para comprar o seu carro, você vai ganhar um brinde. Ou você ganha a transferência do veículo pago pela loja, ou você vai ganhar um brinde do Coxa e sair de tanque cheio. Essa é uma promoção só para quem viu nos Coxa Nautas. Então chega lá e fala lá com o Vitor, fala com a equipe dele, que eles vão te atender muito bem e vão fazer um negócio bom para você que é do Coxa Nautas, beleza? E nesse programa 87 a gente está com motivos de alegria, né? Quanto tempo que o Coxa não dá uma goleada. Você lembra a última goleada? Mesmo Cara, assim, não lembro. Faz anos, né? Sinceramente. Um tempinho já. Porque antes era comum 6x0, 7x0, 8x0 no Paranaense. Eu acho que é a primeira goleada da gestão Samir Namur. Não lembro de outra. Né? E aí vocês me dizem, essa goleada foi jus ao futebol apresentado mesmo? Ou foi alguma coisa fora da curva? O que vocês analisam? Eu acho que a goleada faz parte do trabalho do Barroca. Acho que, enfim, o Coritiba conseguiu vencer e convencer. Acho que veio num bom momento, porque o Barroca, quando chega, ele separa em etapas o trabalho dele, e a etapa ela tem como objetivo a classificação na Copa do Brasil. Então o Coritiba consegue vencer e convencer um jogo antes da Copa do Brasil. Então a gente chega nesse jogo que é o primeiro passo do teste, assim, exatamente, o primeiro para passo mostrar que as coisas estão diferentes dos outros do anos. Planejamento anual, e a gente chega com moral. Acho que veio em ótima hora, acho que o trabalho do Barroca agora cria uma expectativa de que o trabalho está engrenando, né? O trabalho teve alguns percalços, né? Que é comum, acho que ali um deslize contra o Operário, mas que depois disso eu consigo ver uma evolução. Talvez o Eduardo Barroca ele consiga ter aprendido com os erros, né? Acho que... E aquilo que a gente tinha falado, o tempo de testes tinha acabado. E nesse jogo a gente foi com força máxima. Uma das coisas que eu sempre cobrei aqui do Barroca, e eu até disse que achava que ele não duraria muito, é que o time dele estava trocando bola sem objetividade. O Coritiba praticamente não chutava no gol, o Coritiba era inofensivo, essa para mim era a realidade. Nesse jogo com o União eu já vi um avanço, um time objetivo, um time que jogava em busca do gol. Eu não vou nem entrar no mérito que o União é um time fraco, pois é, um time fraco. Mas o que eu vi do Coritiba eu gostei, né? Gostei. Muito deslocamento, troca de passes rápidos, lançamentos, enfiadas de bola. O Coritiba finalizou acho que umas 30 bolas no gol. Foram 30 bolas. Um time muito ofensivo, isso aí eu gostei bastante. Não é nem pela goleada, mas foi a partida que eu mais gostei do Coritiba esse ano. Acho que todo mundo, na verdade. A goleada é meio que um reflexo disso. A goleada, e podia sair mais gols ainda, né? Se o Coritiba não tivesse perdido alguns gols no primeiro tempo e tal. Destaques para mim, o principal deles, Ené Júnior, joga demais. Esse cara foi um grande ganho para o time nessa temporada. 2 assistências, visão de jogo, controla bem a bola, gostei muito. Sassá, faro de gol, fez os 2 gols, deu uma movimentação interessante na frente. É bacana ver como ele é um centroavante que tem técnica, né? Ele deu um drible ali. É a segunda vez que ele faz isso, deu um drible muito bacana. Mobilidade, né? O que eu gosto mais no Sassá é ele vir buscar o jogo. Ele é um centroavante de mobilidade, isso é interessante. E é um cara que tem uma personalidade que é típico daqueles que vira ídolo da torcida, né? Então ele continuando levando bem a sério e praticando esse futebol, logo vai estar ídolo. Vai cair nas graças. Não, cara, e o bacana é assim, ele é o típico jogador que ele precisa ser acolhido para render bem. A torcida do Coritiba já acolheu ele. Sim. O cara tendo essa sequência de gols, já tem 3, ele vai explodir. Isso é muito bacana e é bom para o Coritiba também. E o último destaque do jogo é o Rafinha, que
Tá jogando demais. O último, mas não menos importante. Acho que é o mais importante, na verdade. O Rafinha está jogando realmente demais. Eu arrisco dizer que hoje ele é o grande jogador desse Coritiba. É um jogador que está bem condicionado fisicamente, pelo menos é o que está demonstrando nas partidas. E ele está jogando muita bola. Então o Rafinha é hoje, para mim, o diferencial desse time do Coritiba. A única preocupação que me causa é que o Rafinha é um jogador de histórico de lesões. E sem o Rafinha hoje, a gente não tem um substituto. No segundo tempo do jogo contra o União, isso ficou visível. O Elisol entra, mas o Elisol não consegue manter o mesmo futebol. Aliás, longe disso. O Elisol não tem entrado bem nas partidas. Então hoje um atacante de velocidade é muito importante que o Coritiba vá atrás. Porque na ausência do Rafinha nós não temos substitutos. Até porque não tem esse jogador. Numa outra partida, nós já tínhamos falado que entrou o Natan e é impressionante como caiu de rendimento o time a partir do momento que o Rafinha sai. E o Rafinha sai de cansaço mesmo, né? Eu acho que é para ser poupado, né, Marcelo? Porque meio que ele que pediu, acho que ele... nesse jogo ali ele fez o quarto gol, jogo resolvido ali, mas ali eu acho que era o momento certo, tanto dele entender que era o momento dele se poupar, porque agora temos um jogo importante, e até do treinador ter essa percepção. Ricardo, eu destaco mais um jogador que, principalmente no primeiro tempo, para mim jogou muita bola, que é o Rui. Sim, eu até coloquei para falar do Rui aqui. Tomara que ele mantenha esse futebol. Tá? A grande incógnita para mim é isso, ele vai manter. Mas assim, deu para ver que até fisicamente ele está diferente. Isso que eu ia falar. Eu nunca, em todos esses anos de Coritiba, eu nunca vi o Rui tão fino, tão próximo a um atleta. Porque o Rui, todo mundo sempre mas o Rui é meio gordinho, mas é o corpo dele, é o biotipo do jogador. Não é. Não, ele tá dessa vez, você vê que ele tem a própria silhueta dele está mais fina, né? Ele tem, e vamos torcer para que ele mantenha esse ritmo desses dois jogos que ele mostrou, porque futebol ele tem. Isso a gente nunca questionou aqui quanto à qualidade do Rui. Ele tem futebol, a gente sabe disso. Forma mesmo, né? Mas aí vão outras coisas que o futebol não é apenas a qualidade. Eu acho que o Rui tem demonstrado já uma vontade, tem demonstrado condições físicas. É a última chance dele no Coritiba. Com certeza. Agora, o Rui tem uma característica importante para... Antigamente a gente chamava o camisa 10 de ponta de lança, né? Que é o arremate de fora da área. Sim. Então o Rui fez os 3 gols dele foram de arremates de fora da área. Contra o Londrina, 2 de perna esquerda. Contra o União Beltrão, o de perna direita. Então, isso é um artifício muito importante para o Coritiba usar nas partidas. Algo que a gente também vinha cobrando. Por exemplo, na partida contra o Operário, o Coritiba tocou muito a bola, mas não teve um chute de fora, não teve isso. Então, a gente tem um jogador com uma característica diferente, concordo, o que é muito importante até para uma variação de jogadas, para um time que vem fechado. Né? A gente vem falando, o Sassá é um jogador móvel, isso ajuda muito no esquema do Barroca. Por exemplo, aquela bola do René Júnior, que foi maravilhosa para o primeiro gol do Rafinha ali no final do primeiro tempo. O Sassá puxa a marcação, o René Júnior já olha a ultrapassagem do Rafinha e a bola que ele dá. Não, e o Rafinha foi de uma inteligência aquela jogada. E a jogada que é de treino. Né? Eles são jogadores que começaram a jogar junto agora. Então, para eles se conhecerem, para saber que vai existir a ultrapassagem, isso é uma coisa bem mais objetivo, né? Mas mais aquela enrolação, né? É uma jogada de treino somado à individualidade do Rafinha. Com certeza. Porque eu esperava ali que ele fosse cruzar ou não. Não, ele corta o zagueiro e mete uma bomba, muito bonito o gol, muito legal a jogada. 2 gols de perna esquerda do Rafinha. Também. Né? De direita do Rui, 2 de esquerda do Rafinha. 2 de esquerda do Rafinha. Sobre ainda esse jogo com o União, destacar também o Thiago Lopes, muito importante o gol dele. É um jogador útil, a torcida não gosta dele, mas é um jogador útil sim. E esses gols vão dando moral, esses gols vão dando crédito novamente. Vão dando crédito, exatamente. Então, muito importante também. E para finalizar, o único porém do jogo para mim ainda é a defesa. A zaga. O miolo de zaga ainda não se acertou. Eu acho que mais pelo Sabino, que não vem bem nesse começo de temporada,
Mas vamos ver para frente agora. Você comentou que a gente finalizou 30 vezes, eles finalizaram 7 vezes. Bastante também. Um time que perdeu de 6-1 é bastante finalização. Bastante. Né? Mas ali no bonito gol do União, aliás, Mas a zaga do Curitiba deu... O Rodolfo ficou olhando. Ficou, mas começo de temporada, né? Começo de temporada. Eu acho que assim, para o Coxa não ter tirado 10, a zaga teve 9,5. Teve uma falha e vamos melhorar. E é nesses 9,5, com base nesses 9,5, que agora a gente parte para Manaus. Isso. Uma viagem Longa. Tem algumas coisas aí que é assim. O adversário vem motivado, o estádio deve estar lotado, o clima úmido e quente de Manaus vai atrapalhar, né? Só que não tem desculpa, né? Não tem. A gente tem que passar tem que na ir lá marra. para ganhar. É jogo único, né? Um empate serve, mas não dá para jogar pelo empate. Eu até pensei, uma coisa que é interessante, assim, o estádio vai estar lotado, a torcida motivada. O Curitiba não pode deixar o Manaus pegar corpo no jogo. Não. Tem que gostar do jogo, né? Gostar do jogo. Tem que se impor desde o começo. Desde o começo. Não dá para... tem uma coisa no futebol que eu nunca gostei. De casa, né? Não. Tem uma coisa no futebol que eu nunca gostei. Aquele treinador que fala assim... eu vou sentir os 15 primeiros minutos. Não, é abafar, é sufocar o Manaus, porque tecnicamente, na teoria, o Curitiba é superior ao Manaus. No papel nós temos um time bem melhor, e esse time que está indo jogar em Manaus é um time interessante. Né? É o que o Curitiba tem de melhor hoje. Força máxima, né? Tirando o Ian Couto, que ainda não estreou, tirando o Gabriel, que hoje seria titular no lugar do Rui, está machucado, é o que a gente tem de melhor. Então não há desculpas, nem passa pela minha cabeça um resultado que não seja a classificação do Curitiba. Não, o Curitiba é o time grande, é o favorito e vai precisar mostrar isso dentro de campo. Acho que, como eu disse, o Curitiba chega num ótimo momento, depois de uma goleada que dá essa confiança ao elenco, porque foi um processo. O Barroca ele teve alguns testes realmente, alguns jogadores apareceram no meio desse processo, que é o caso do Rui, né, que é uma grata surpresa para o time, que eu acredito que será o titular nesse jogo. Acho que entre ele e o Thiago Lopes é a grande dúvida. Acho que vai ser o Rui, mas tem que ir lá e tem que ir lá para vencer. E a gente sabe a importância desse jogo pelas temporadas anteriores, né? Um jogo de Copa do Brasil que aparentemente é fácil e de repente a gente vai lá e é eliminado, acaba com o planejamento do ano inteiro. Sabe? A confiança pode estar lá em cima, cai tudo financeiro, porque cada rodada você perde ali na casa de milhões, né? Você vê o elenco do Bahia. O Bahia preparou o time para isso e montou um time sub-23, fez quase um ano de processo, contratou o Dado Cavalcante para montar um time para jogar o estadual, para eles poderem priorizar a Copa do Brasil. Caiu na primeira fase, caiu para o River do Piauí. É um prejuízo muito grande que a gente não pode o time, eu assisti esse final de semana o jogo deles contra o Vitória, pela Copa do Nordeste. Eles perderam para o Vitória e o time está... a moral cai, né? Agora, essa que você falou do Rui titular. A única coisa que me preocupa, o Rui é um cara que fez 2 boas partidas, mas para um jogo mata-mata, talvez a questão tática do Thiago Lopes fosse mais interessante, porque me preocupa a recomposição ali dos 3 homens, Robson, Rui e Rafinha. Eu acho que o Thiago Lopes, talvez para a questão tática, fosse um jogador mais interessante para esse jogo, porque o Curitiba não pode vacilar. Sim. O Curitiba, ali se você toma um gol, complica. O Curitiba tem que ter o domínio da partida os 90 minutos. Então eu ainda estou em dúvida se ele vai entrar com o Rui e com o Thiago Lopes, mas eu tenho certeza que o cara que entrar vai render bem. Hoje são 2 jogadores que estão mostrando aí que podem ajudar, pelo menos no início da temporada. A gente sabe que para o brasileiro o Curitiba vai ter reforços, a gente espera ainda a vinda do Jadson. Eu acho que o Jadson tem muito a acrescentar, apesar da idade, né, que nem é avançado, mas no futebol você coloca isso. Eu já vi jogadores da idade dele render muito. Então, só se espera que o Curitiba entre focado, que os jogadores saibam a importância que tem nas costas, a importância para o futuro do clube na temporada. Eu acredito que o Curitiba traz uma vitória de Manaus e passa para a segunda fase. Consegue fazer uma sequência de trabalho mais tranquila, né?
E até porque a segunda fase para o Coritiba também ainda, teoricamente, é tranquila, que é Brasil de Pelotas ou Gama, do Distrito Federal. Fora de casa. Fora. Eu não sei se é Deve uma ser forma. a mesma regra, acho que da primeira, das duas fases. Não, pelo menos não foi assim quando a gente lembro. passou. Eu lembro quando o Coxa pegou o Asa, que acabou perdendo aqui no Couto, o Coxa ele tinha a vantagem de empatar com o Asa no Couto e ainda assim iria para os pênaltis. Eu não sei se teve alguma mudança nesse meio tempo, mas aí o Coritiba perdeu do Asa. E só uma informação sobre o time do Manaus, eles estão a 18 jogos sem perder. E nós estamos a 19. 19. Ou só para fechar, o grande destaque do Manaus é o meia Rossini, camisa 10, que foi revelado pelo Santos. Nada que assuste o Coritiba. Não, eu lembro que eles têm o Misael também, que foi um jogador que teve lampejos no Ceará, depois passou pelo interior de São Paulo. Paysandu também jogou. É um jogador veloz, mas não é nada que assuste. Não, se o Coritiba entrar focado, a vitória. se o Curitiba entrar focado, atropela o Manaus. É isso aí, gente. Fechou. Beleza. É isso aí, a gente se vê no próximo programa. Não deixe de ver os links aqui na descrição. Próximo programa falando da classificação do Coxa. Falando né? da classificação do Coxa. A gente volta Combinado. essa semana ainda. Um grande abraço. Então, beleza. Um abraço. Valeu.